Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos como toda sexta-feira, hoje inclusive, o Vejam Só Entrevista, que vai discutir justamente a questão do Natal. Hoje vai ser um programa entrevista, debate, entrevista, por isso mesmo a produção da nossa emissora trouxe para o nosso cenário o entrevistador e o coordenador dos debates, o Eliezer Pereira, mais conhecido como Zeca. Paz e graça, Zeca, tudo bem? Graça e paz, reverendo Weber, que alegria estar aqui, porque eu sempre estou aqui mesmo, né? Dando continuidade ao nosso trabalho do dia a dia, mas muito feliz por estar ao seu lado, da gente poder conversar um pouquinho, fazer o nosso telespectador refletir também sobre essa questão do Natal. E, bom, uma alegria estar aqui, uma honra, eu sempre falo isso nos programas, e falar pessoalmente para você, é uma alegria estar aqui, você que abriu esse espaço, pavimentou todo esse espaço, quando você chegou aqui era tudo mato, e hoje a gente caminha tranquilamente nessa área aqui, graças ao seu trabalho. Obrigado, Deus abençoe, uma alegria estar aqui contigo. O Vejam só continua existindo por tua causa, né, Zeca? Você sabe muito bem disso. Eu já estou pendurando as chuteiras faz tempo, mudei até de estado, estou morando em Minas Gerais, literalmente no meio do mato mesmo. O teólogo não pendura chuteira, né? Ele pendura o quê? A Bíblia, os livros, é impendurável. A pena. Eu acho que... isso, a pena. A pena, né? Muito bom. O tema de hoje é o seguinte. Hoje é dia de Natal e há uma controvérsia já bastante antiga entre os evangélicos a respeito da celebração ou não do Natal. Muita gente diz que é uma festa que não é cristã, na verdade ela seria uma festa pagã, e aí podemos, não podemos comemorar, né? Aí para piorar a situação entra o Papai Noel, os duendezinhos, ajudantes do Papai Noel, né? A árvore de Natal, a data. Então, todas essas coisas são discutidas já há algum tempo entre os evangélicos, e é por isso que nós estamos hoje, nessa noite especial, conversando com você a respeito desse assunto. E tem uma enquete para você responder, tá bom? Como toda vez. Vamos lá. Você é a favor de se comemorar o Natal? Sim ou não? É uma pergunta direta, rápida, fácil. Podemos ou não podemos comemorar o Natal, tá bom? E para quem já está habituado a participar ou assistir às gravações do programa, o programa está sendo exibido durante a gravação e quem estiver assistindo pode e deve participar mandando o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão para as nossas redes sociais, que a gente coloca aqui no ar e você participa como se aqui estivesse, tá bom? Ô Zeca, muita gente quer saber qual é o seu nome. Eliezer Pereira. Meu pai foi buscar lá em Gênesis, né? É o conservo de Abraão, né? O que seria o herdeiro, né? De Abraão, né? Eliezer Pereira. Tá, você acredita em predestinação? Acredito. Porque é o seguinte, na minha forma de ver, o personagem Eliezer, lá de Gênesis, recebeu das mãos do patrão a missão mais absurdamente difícil, impossível, maluca que um servo poderia receber. Veja bem, Abraão encarregou o servo dele de conseguir uma esposa que deixasse o filho do patrão feliz. Sim. Quando a gente escolhe esposa para a gente mesmo, ainda erra. Imagina escolher a esposa para o filho do patrão. Sim. Né? E o texto é interessante porque ele fala, né, que o Deus de Abraão, né, me conceda graça e faça. É muito interessante esse pedido dele. Sim. Ele ora não para um Deus pessoal, né, mas fazendo referência ao Deus do patrão, ao Deus de Abraão. É muito legal. Então, e aí ele abre o jogo com Deus, fala, olha, eu vou propor um teste absurdo aqui, Sim. Porque se alguém passar no teste é porque... Vem de ti. Vem de ti, né? Isso mesmo. É dar água para camelo, né? O pessoal fala que camelo bebe muita água, Misericórdia! Né? Uma moça ficar descendentando o camelo Então, tá aí. Foi um teste bem bolado. E por que Zeca?
Aí é um apelido de família, não tem uma justificativa. Dentro de casa, chamando, e pegou, e eu também aderi, né? Aderi. E aí ficou... E, querendo ou não, o Eliezer não é tão simples assim, né? O Zeca é mais fácil também. E aí ficou com os amigos da escola, depois no trabalho, e aí pegou. E eu vou no Zeca, assim. Meu pai não deve gostar muito, né? Caprichou tanto no nome, né? Não foi ele que deu o apelido? Ah, não. Aí era mais de casa mesmo. Tios, primos. Ele é fã do Eliezer, né? Tá. Hoje eu estive lá na rua Conde de Sarzedas, né? Pronto. A Rua dos Crentes. Aí todo mundo, e o Zeca? E o Zeca? Agora é o Zeca? Falei, agora é o Zeca. Sangue novo. O pessoal, eu já tive muito lá também, né? Quantos o povo fala lá na Conde? Na Conde. Muito. O pessoal lá é demais. E tava, só para dar um pitaco, não tava muito enfeitado lá de Natal? Nada. Não vi nada. Tá muito esquisita. A Conde tá muito estranha. Será que o pessoal é crente de verdade lá? Sei lá, viu? Um negócio muito esquisito. Vi Bíblia pirata lá à vontade. Então já viu, né? Bom, irmão, vamos lá. Afinal de contas, você já deve ter feito vários debates a respeito do assunto, né? Aprendeu as controvérsias. Por que existe tanta controvérsia a respeito do Natal, se o Natal celebra a chegada de Jesus? Não deveria ser uma coisa pacífica? Ah, muito, Weber, muito pacífica. Inclusive, eu vou começar parafraseando aqui o pastor Luciano Subirá, que é alguém que eu gosto demais, gosto dos livros e de ouvi-lo também. Ele fala que tem os xiitas e tem os xaatos. E nessa questão do Natal, eu acho que isso acaba se destacando. Porque, de fato, a gente tem uma questão teológica aqui que pode ser relevante, que é a data. De fato, a gente não tem essa data. A Bíblia não fala data. E, muito provavelmente, não foi o dia 25 de dezembro. Muito provavelmente. Lá em Israel é muito frio nessa data. O texto fala que os pastores estavam no campo, olharam o céu, as estrelas. No inverno, eles não iam fazer isso. Não é uma prática comum. Então, muito provavelmente, essa não é uma data. Abril, inclusive na Bíblia por ordem cronológica, eles falam que o nascimento é dia 1º de abril. Credo. E que por isso que depois colocaram o dia da mentira. Então que o dia da mentira é uma resposta à data do nascimento de Jesus. Confesso que só vi nessa referência do dia 1º de abril, que seria ótimo porque é a minha data de aniversário. Mas não sei, é a única referência que eu tenho. Mas abril pode ser um mês possível por conta do ambiente, do clima. Beleza. Dito isso, o dia 25 de dezembro é muito ligado a festas pagãs. Inclusive na época do Império Romano, e aí surge de novo a figura de Constantino, que depois de convertido para pacificar o Império e cristianizar o Império, parece que instituiu o dia 25 como uma resposta a esta festa pagã também. E aí surge esse debate. Então, mas assim, para ir na Bíblia, vou lá em Paulo, Romanos 14, já que você falou de predestinação, vou lá em Romanos. Romanos 14, 5 e 6, que eu acho que é um texto que vai ajudar a gente começar a caminhar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, eu acredito que não deveria existir esse embate, essa controvérsia. Quem quer, faz, e ótimo. Nós vamos falar mais aqui, existe uma série de possibilidades da celebração. E quem faz, não critica quem não faz. Faz e está tranquilo também. Eu, para responder, acho que a gente deve celebrar, pode celebrar, mas se não celebrar também não tem problema nenhum. A grande questão não é pecado e não tem maldição e nem tristeza no coração de Deus por quem faz e por quem não faz. Então, mas você mesmo reconhece que o dia 25 de dezembro está ligado à festa do Deus Sol, né? O Sol Invictus lá. Isso, né? Isso. E os cristianizadores do Império Romano, sabendo disso, escolheram justamente essa data, porque, primeiro, já era uma data tradicional de festas, festividades, os festivais romanos, né?
E o sol invictus, Jesus é o sol da nossa justiça. Isso. Então, seria uma maneira de amarrar as coisas, já que a data correta era impossível de ser determinada, né? Mas essa ideia de escolher uma data pagã, então, não contamina o Natal, na sua opinião? Heber, eu acredito que não, porque aí nós vamos ter que... Aí eu gosto, por exemplo, da postura do pastor Marcos Souza, que às vezes vem aqui no Vejam Só, e ele é contra a comemoração do Natal. Mas ele é um cara, o pastor Marcos, te amo em Cristo, tá? Mas ele é um cara, e eu vou colocar aqui, que às vezes beira essa questão, entre aspas, assim, da chatice mesmo. Mas ele é assim com todas as coisas. O nosso problema é que nós não somos assim com todas as coisas. Por exemplo, a cerimônia de casamento. Tudo que a gente faz no casamento é pagão. De onde surgiu a aliança no dedo? E a roupa branca? E jogar arroz no final? Quantos casamentos você já celebrou, Heber? Bom, eu celebro mais enterro do que casamento. Porém, fiz muitos casamentos. Mas eu não pesquisei, mas muito provavelmente essas celebrações fúnebres devem ter alguma coisa de paganismo também. Acho que difícil, hein? Não sei. Depois a gente pode pesquisar mais a fundo. Mas pô, o casamento é tudo isso. Todas essas referências são de posse dessas festas pagãs e a gente faz dentro das nossas igrejas. E ninguém fala nada. Mas que o casamento é uma ordenação divina? Mas o casamento, mas e o branco? E a aliança? Você está falando dos detalhes da cerimônia. Isso. E tudo mais. Aí está um outro detalhe que o pessoal às vezes pega no pé também nessa questão, que na Bíblia não tem nenhuma orientação para se celebrar o nascimento de Jesus. E realmente não tem. Jesus não deixou nenhuma orientação aos discípulos, pessoal, vamos celebrar sempre o meu aniversário aí e passa isso para frente. Entretanto, uma das ordenanças do mestre foi uma celebração de comida. Sim. Foi uma refeição. E o que a gente tem no Natal? Uma refeição. Então pronto, vamos cear com a nossa família, vamos reunir a família. Tem gente, Heber, que não fala com os parentes o ano inteiro. Qual é a única data que reúne a família? Natal. Natal. É Natal e enterro, né? Então, são esses momentos. E Jesus ele foi reconhecido como comilão e... beberrão. Então, nada mais justo de que você celebrar esse momento com a sua família, juntar a turma e aproveitar para ter essa mensagem, para propagar essa mensagem do nascimento daquele que é a luz, que é o sol, que é o amor. Às vezes a pessoa não vai falar, pelo menos para familiares, o ano inteiro de Jesus. Ali ele está com tudo pronto. Tudo pronto. Para ele falar, para ele poder celebrar essa união, o amor, falar com os parentes sobre isso. Sabe? Eu confesso assim que não... Se não quer celebrar, não tem problema nenhum. Acho que não tem. Mas eu acho que pegar no pé de quem celebra... Eu acho que não tem razão, Heber. De verdade, eu acho que não tem razão. Bom, os antagônicos, né, os que são contra a celebração do Natal, alegam que é uma usurpação, né, do paganismo e que, inclusive, importa símbolos. Por exemplo, a árvore de Natal não tem nada de cristã. Isso. É verdade? Eu até sabia que a gente ia cair nessa questão da árvore, eu já fui dar uma pesquisada. A Enciclopédia Britânica, também conhecida como Barça, né? Eu tenho 41 anos, ainda folheei a Barça. Mas talvez quem nos assista não sabe nem o que é, né? Sabe. Os pastores sabem. Os filhos deles é que não sabem. Né? Aí, meu pai teria a coleção inteira da Barça, era fenomenal. A Enciclopédia Britânica diz que a árvore de Natal foi instituída ou tem origem na Alemanha do século XIV ou XV, alguma coisa assim. Inclusive com as referências dos enfeites. Então, que não tem nada de pagão. Ao que tudo indica, existiam alguns povos que adoravam árvores, pinheiros e tudo mais, e aí o pessoal pegou essas referências para dizer que são árvores de Natal. Parece que a árvore de Natal, mesmo como símbolo, não tem essa referência pagã. Mas, ainda que tivesse, a gente vai mais atrás. Quem criou o pinheiro? Foi Deus. Então pronto.
Então não é pagão. A origem da árvore de Natal como celebração do Natal mesmo foi difundida por Lutero. Sim. Por quê? Sim. Uma questão bem simples. O Lutero era um monge católico. Monge não, né? Enfim. Sim. Ele vivia em um mosteiro. Um sacerdote. Ele era um sacerdote, professor de teologia lá da Universidade Católica de Wittenberg. E aí veio a reforma, o rompimento com a Igreja Católica. A celebração do Natal era feita com presépios, onde aparecia a figura da Sagrada Família e tal. E os reformadores ficaram preocupados com o uso de imagem, porque uma das razões do rompimento com a Igreja Romana era justamente a adoração de imagens. Lutero, então, resgata a figura da árvore, do pinheiro, a sempre viva lá na Europa, que é a única árvore que não perde o verde durante o inverno. Isso. Ela permanece verde o tempo inteiro, ela não perde o seu viço, a sua cor, além do fato de que ela tem um formato de triângulo, aponta diretamente para o céu. Então, ela seria uma representação de Jesus, né? Que está sempre vivo, né? Ele não desaparece, ele não morreu, mas ressuscitou, e é o melhor caminho para o céu, né? Ele seria, então, a árvore, a sempre viva, substituiria o presépio para representar o Natal. De fato, dizer que a árvore de Natal é um símbolo pagão é de uma grande ignorância. Eu já tive vários embates aí. Sim. Gente que falava assim... teve uma época lá, Zeca, você deve lembrar, em que os chatos, né, se multiplicaram muito e ficaram procurando, com lente de aumento ou microscópio, né, bruxa em tudo quanto é lugar. A época da batalha espiritual, aquela coisa arada toda. Então, muita gente dizia assim, não, essas árvores, a árvore de Natal com aquelas bolinhas representam os cedros onde os adoradores de Odin penduravam a cabeça das crianças que eles sacrificavam em homenagem a Odin, né? O deus dos bárbaros lá. Isso é um absurdo, né? Absurdo inominável. Primeiro que não há nenhum registro histórico de nenhum historiador sério a respeito disso, nenhum missiólogo, né, ou historiador de missões que diga isso. Em segundo lugar, os missionários, e aí vem um registro histórico importante, os missionários incumbidos de cristianizar as tribos germânicas, né, chamadas naquela época de bárbaros, né, os bárbaros que invadiram godos, ostrogodos, visigodos, né, os magiares, que são, na verdade, os húngaros, eles invadiram o Império Romano, e eles foram cristianizados por pessoas que, de fato, fizeram pontes entre os costumes religiosos desses povos e os ensinos bíblicos, né? Mas, no caso das árvores sagradas, o que esses missionários faziam? Derrubavam. Eles, naquela época, podiam, não era crime ecológico. Eles cortavam as árvores na frente das tribos, derrubavam as árvores. E aí, os bárbaros ficavam esperando um raio caído de Júpiter, né? Para fulminar aqueles missionários. E não fulminavam, não caía raio nenhum, né? E aí eles acabavam se convertendo. Então, dizer que a árvore de Natal invoca essas árvores sagradas é um absurdo diabólico. É forçar a barra. Essa questão da ponte cultural, o fator Melquisedeque é primordial nessa questão. E a gente também pode trazer à memória a própria passagem do apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. Ali a gente vê a sabedoria do Espírito nessa aproximação com a cultura, de maneira, assim, perfeita, né? Inspirada pelo Espírito Santo, e como Paulo agiu ali diante daqueles homens para falar e pregar do Evangelho, utilizando a referência que eles tinham. O Deus desconhecido está aqui, ó. Esse daqui é o que eu estou falando para vocês, que vocês não sabem. Então, assim, depois Paulo vai falar lá em Colossenses também, e a carta aos Colossenses é fantástica, porque ela vai falar da supremacia de Cristo e da suficiência de Cristo. E Paulo vai falar no capítulo 2, né? Vocês que já morreram, já não fazem mais parte desses elementos do mundo. Então, aquilo que o pessoal fala, não faça, não coma, não beba, isso daí parece santidade, mas não tem nada a ver.
Tem nada a ver. E depois, no capítulo 4, ele vai falar da sabedoria. Então, se vocês fazem, façam com sabedoria, com entendimento. E eu acho que é isso que às vezes falta para o cristão, sabe? Às vezes nós estamos pegando umas coisas ou querendo pegar umas coisas que não tem necessidade. Não precisa. Tá vendo maldade, paganismo, adoração. O cristão não tem isso. O cristão não existe isso. E o Papai Noel? O Papai Noel é uma figura histórica, né, inclusive, né? É uma figura histórica. Tudo bem que ele foi disciplinado pela igreja. Conta a história, né? O Santa Claus, né? Foi disciplinado pela igreja porque ele parece que foi meio violento, assim, a história que corre lá, que ele agrediu alguém, inclusive, num conselho. Não foi... Agora eu estou na dúvida aqui, mas eu acho que foi no de Nicéia ou em algum antes, em algum concílio. Bom, mas a figura do Papai Noel, ela é midiática e essa é a minha visão, assim. Ela faz parte desse pacote do Natal, mas ele não tem que ser... E olha, vou te falar, viu, Weber? Eu acho que até para nossa cultura, para nossa sociedade, se você perguntar assim, o Papai Noel é mais mito mesmo, no sentido de que traz um presente ou não, ou que faz alguma coisa. Sei lá, acho que a maioria da nossa população, um país cristão como o Brasil, vai fazer uma referência maior à pessoa de Jesus do que ao Papai Noel. E acho que as nossas igrejas devem ensinar isso para as crianças. O significado de que quem dá o presente é o pai ou a mãe. Ainda que naquela primeira infância, né? Sei lá, 8, 10 anos, ainda a criança ainda tem essa coisa. Mas, eu não... Você acreditava em Papai Noel? Olha, Heber, eu confesso que eu não lembro, né? A gente vai ficando... Como assim não lembra? Vai ficando velho, você vai perdendo as coisas da infância, assim, né? Mas eu acho que eu acreditava. Você até falou, assim, e pesquisando um pouquinho pra gente conversar, eu até vi que o pessoal fala que essa já era uma briga antiga dentro da igreja. Essa questão do Natal ou não. Eu sou presbiteriano, né? Da IPB, né? O pessoal fala que o pessoal da IPB, às vezes, é meio largado com algumas coisas, né? E aí eu vejo isso. Nunca vi essas brigas. Comecei a tomar mais ciência dessas brigas com o Natal, aqui no Vejam Só. De uns 5, 8 anos pra cá. Antes, assim, na igreja, nunca ouvi falar. Tinha árvore de Natal, a igreja era enfeitada. As igrejas históricas, né? Elas sempre celebraram o Natal, e depois eu quero dizer por que elas fizeram isso com grande acerto. Eu discordo de você de que quem não celebra não tem importância. Eu acho que quem não celebra está muito errado, e depois eu vou dizer por quê. Certo. Eu creio que é não diria um dever do cristão celebrar o Natal, mas um privilégio celebrar o Natal. Sim, porque a Bíblia narra a festa pelo nascimento com a visita dos magos e toda essa celebração. E ainda que você tenha alguma coisa com a data ou alguma coisa desse tipo, todo o plano redentivo passa pelo nascimento. Sim, porque sem o nascimento não tem plano. Então, você não tem morte, você não tem ressurreição, você não tem salvação, não tem cruz, não tem nada. Então, todo o pacote passa por isso. Então, celebrar esse nascimento, o Weber talvez mais incisivo nisso, seja um dever, mas eu vejo realmente nessa oportunidade mesmo, nessa alegria. Exatamente. De você poder celebrar aquilo que Deus preparou para você, que começa, obviamente, no nascimento do... Nos tempos em que eu comandava os debates, a gente fez vários sobre o Natal, né? E vinha gente a favor e contra, lógico. Uhum. Aí, os contrários, depois que o debate estava no fim, quando chegava a vez de encerrar, eu dizia, olha, eu sou totalmente favorável à celebração do Natal. Agora, não quer celebrar no dia 25 de dezembro, não tem problema nenhum, por conta da origem, entre aspas, controversa da data. Ok, me diga uma data, porque eu faço questão absoluta de celebrar o Natal. E já vou dizer por que eu penso isso. Zeca, veja bem. A primeira razão é aquela que você mencionou. Sem o nascimento de Jesus, não haveria nada. O plano redentor de Deus não aconteceria. E é justamente por isso que o diabo tenta matar Jesus de toda forma. Uhum. Né? Ele tenta impedir o nascimento de Jesus e tenta impedir a sobrevivência do menino Jesus com um dos crimes mais medonhamente perversos cometidos na história da humanidade, que foi perpetrado por Herodes. Eu fico imaginando
o desespero dos pais daquelas crianças de, no máximo, 2 anos de idade, impotentes diante dos soldados, e também a maldade desses soldados cumprindo uma ordem estapafúrdia de um endemoniado louco, né? Que depois morreu comido de bichos, segundo Flávio Joséfo. Né? Morreu literalmente comido de bichos, de vermes, de berne, no caso. Né? Agora eu moro no sítio, eu já vi berne, né? De perto, é medonho. É feio. Enfim, então o diabo tentou, mas não conseguiu. Então, a ideia de Jesus ter nascido é fundamental para que nós tivéssemos salvação. Agora, a razão mais importante, do meu ponto de vista, para celebrarmos o Natal é uma razão teológica. Porque, assim, vou tentar explicar rapidinho a questão. Todo nascimento, toda criança que vem ao mundo, ela é o resultado de um grande mistério, né? O Salmo 139 fala disso, né? Que maneira maravilhosa eu fui entretecido, né, no ventre da minha mãe e tal. Duas células se unem e vão se dividindo com vida, né, e formando um ser humano absolutamente completo e distinto dos 2 seres humanos que deram origem a ele. Então, toda criança que vem ao mundo, que nasce, é o resultado de algo, eu vou chamar de mágico. Né? Agora, imagine uma criança cujo pai é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus, o Criador do universo, aquele que Salomão diz, os céus não te podem conter e eu te construo uma casa para ti, esse que os céus não podem conter, torna-se um ser humano e reduz-se a um embrião e se humilha a ponto de permanecer sendo gestado por 9 meses no ventre de uma camponesa, criatura sua, e depois de nascido, suja fraldas, engatinha, fica totalmente dependente como qualquer outro ser humano, mas ele é Deus. Do ponto de vista da filosofia e da teologia, do ponto de vista do conhecimento humano, isso é absolutamente inexplicável. Inexplicável. A grande dificuldade dos primeiros apologetas era explicar como é que Deus se tornou homem. Sim. Não pode? Se ele é Deus, não pode ser gente. E depois dizer que ele morreu? Como assim Deus morreu? Pois é. Então, veja, o que o Natal celebra? Celebra o mais inexplicável milagre e evento de todos os tempos e de todas as eras da eternidade. Deus transformando-se num ser humano completo para assumir completamente a nossa culpa e nos resgatar completamente para que tivéssemos vida eterna. Deus nasce homem, morre homem, né, para que nós, homens, pudéssemos ser como ele no céu. É isso que o Natal celebra. É esse evento absurdamente misterioso, inexplicável, e fora o fato de Deus quis fazer isso. Ele não era obrigado a fazer isso, ele quis. É o inexplicável amor de Deus. Sim. Ele tornou-se ser humano porque ele escolheu assim, ele quis isso e assim ele se materializou. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, diz, ele tabernaculou entre nós. Nós tocamos nele, ele fala na primeira carta. Nossos olhos viram, nossas mãos tocaram no verbo de Deus. Né? Sim. Esse evento é o que o Natal celebra. E é fundamental, Heber, exatamente nesse sentido do plano. Assim, não tem cabimento você não celebrar esse momento. É óbvio que
a galera pega no pé por conta dessa questão da data. Ah, não tem a data, não tem a data, não tem a data. E se fosse tão importante, teria a data. Mas se a gente pegar aqui na nossa caminhada histórica mesmo, há 40, 50, sei lá, 60 anos atrás, aqui no Brasil mesmo, em cidades menores do interior, o pessoal nascia e não sabia o dia que tinha nascido. É verdade. Não registrava no dia. Registrava 2, 3 meses para frente, juntava uma turma e ia registrar. Ou o cartório vinha a cada 6 meses na cidade para fazer os registros. Ninguém nem sabia. Aí o que fazia? Ah, vamos escolher uma data aqui. Ah, fulano tal, fulano tal. A minha avó tinha duas datas. A que ela nasceu e que foi registrada. Então, você imagina há 2.000 anos atrás? Muito pior. Muito, muito pior. Então, assim, eu acho que essa questão da data, ela fica irrelevante pelo aspecto, pela importância. E, de novo, é aquilo que Jesus fala para a mulher samaritana. Vai chegar o momento em que não é Jerusalém, não é nada disso, é no coração. E aí eu vou nisso que daí você falou e acho que é fundamental. É o espírito que move o momento. É esse espírito de gratidão por tudo aquilo que representa. Mas se é num dia, se é no outro, se é dentro da igreja, se é fora da igreja, se é com coral, sem coral, aí para Deus não interessa. Para mim interessa, Zé. Você gosta de coral? Lógico. Não, eu também gosto. Não existe na inologia cristã nenhuma coletânea mais bela de músicas sobre o mesmo assunto que a de Natal. Não, sem dúvida, Não existe. Sem dúvida. Tanto que muitos corais das nossas igrejas são convidados, né? Shopping. Exatamente. Para fazer cantata. Para fazer as cantatas. No mundo secular. Exatamente. Porque todo mundo se dobra. A beleza da inódia cristã a respeito do Natal. E tem que ser assim. Poxa, o que aconteceu na noite de Natal? Os anjos desceram e cantaram para os pastores. Você imagina um espetáculo. Então, Deus quer a celebração do Natal, sim. Você trata de mudar de opinião, porque faz diferença celebrar o Natal. Eu celebro, eu sou apaixonado pelo Natal. Eu gosto demais dessa época, desse momento. Meu filho gosta demais. Então, eu enfeito a casa, coloco na porta para os vizinhos verem. As luzes. O Papai Noel lá? Então, na verdade, eu não coloco o Papai Noel, não. Não coloco o Papai Noel. Até porque agora você tem opções. Tem o boneco de neve. Você tem outras coisas. Boneco de neve no Brasil, Você não precisa colocar o papai. Hoje em dia tem, Heber, tem. Você tem outras opções. Mas coloca lá a mensagem do Feliz Natal, pendurada. Sinos, os enfeites na árvore. E tudo isso, assim, eu acho um momento maravilhoso. Família reunida. Ótimo. Meu pai já não mora mais em São Paulo. Meu irmão, pastor de igreja, final de semana sempre correndo. Então a gente às vezes se vê pouco. Vai se reunir quando? Nessas datas, no Natal. Reúne família, aqueles parentes que às vezes não professaram a fé em Cristo. Convida para os eventos da igreja. Exatamente, para cantata, para peça. São aqueles eventos onde a frequência de não convertidos é muito maior. Lógico. Muito maior. Então, quando você vê essas oportunidades, né, na IPB a gente não faz apelo, né? Não pode, né? Mas nas igrejas que fazem, é o pessoal que se entrega de verdade. Sim. São momentos marcantes e as pessoas vão lembrar disso depois. Nossa, aquela cantata, aquela peça, aquele evento, teve aquela oportunidade da família. Veja, nos anos em que eu pastoreei a igreja local, eu sou da IPI, né, Presbiteriana Independente, a gente fazia cantata, fazia peça, e muita gente de fora ia. Uhum. Porque, assim, as pessoas não gostam de sermão, mas gostam de arte. Então, uma cantata que conta uma história de forma belíssima, ou uma peça que conta uma história de forma extremamente artística, fala diretamente ao coração e muita gente vai para ver. Além do fato de que os pais e parentes das crianças que frequentam a igreja e os pais não são crentes, eles vão lá. Então, eu fazia apelo. Você falou que presbiteriano não faz apelo. Não, faz sim. Da IPB. Eu fazia apelo, sempre havia decisão, sempre houve resultados. Porque, veja,
A arte, ela não fala apenas à mente, ela fala ao coração, à alma, às emoções. E Deus é emocional. E como eu disse, né, no Natal, Deus se emocionou. Ele mandou um coral de anjos, a milícia celestial, né, louvando e bendizendo a Deus nos céus de Belém. Que coisa extraordinária, maravilhosa, única, né? Única, absolutamente única. E Paulo, só para retomar lá em Colossenses, ele fala exatamente isso, né? Aproveitem cada oportunidade com os de fora, né? Sejam sábios nesses momentos. Então, é você utilizar esse ponto de contato com a cultura. Claro. Com a cultura. Ah, não foi no dia 25, mas todo mundo celebra no dia 25. Não tem problema nenhum. O mundo parou. Então, a cultura parou, você vai inserir ali aquela mensagem do Evangelho. E vai a mensagem do verdadeiro Natal. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem algumas mensagens chegando aqui. A Ágina Oliveira, que maravilha, vocês dois são maravilhosos. Deus abençoe, Ágina. Paulo Dancini, vocês são maravilhosos. Valeu, Paulão, obrigado. Eric Leite, Deus vos abençoe, programa top. E o Marcos Souza, agora você vai ter que falar. Vou falar para o Marcos, ele sabe disso. Marcos Souza mandou o seguinte: Natal, festividade pagã, introduzida no cristianismo pela Igreja de Roma. Isso. Como a maioria dos protestantes são meio católicos, não é de estranhar. O branco do casamento é apenas uma cor, nada mais. Pastor Marcos Souza, que saudade do irmão. Olha, o pastor Marcos, eu vou confessar uma coisa aqui, ele está careca de saber, né? Quando a gente bolava uns temas muito fortes, muito radicais, muito polarizados, ele era o primeiro nome a ser lembrado. Ele que ligava. Por duas razões. Ainda hoje. Primeira, porque ele tinha competência para defender um ponto de vista pouco popular. Primeiro, com competência bíblica, né? Competência bíblica. E, em segundo lugar, porque ele sempre aceitou. Sim. Né? Mesmo quando o convite era feito em cima da hora. O pastor Marcos Souza nunca nos deixou na mão. Sim. Mas ele é um cara coerente, Heber, e eu admiro isso. E já falei isso para ele e reforço isso aqui, que ele está assistindo a gente. Ele é um cara coerente. Porque quando a gente fala, por exemplo, de festa pagã, tem um monte de cristão, por exemplo, que vai no Halloween, né? Não pode. Aquela confusão. Aí depois chega e assume todas essas coisas. O Marcos, não. É pagão aqui, é pagão ali, não vai ter nada. Pode tirar. Uma vez ele veio aqui, se eu não estou enganado, falar até de roupa de academia, né? que a irmã cristã não podia ir com roupa muito justa na academia. Mas eu concordo com ele. Lógico. Mas com que roupa na academia, gente? Vocês estão de brincadeira. Não, ô Zeca, veja bem. Vocês estão de brincadeira. Eu estou sendo obrigado a fazer academia agora. Os meus médicos quase Mas faz bem. Me surram. Mas dá bem que você foi. Tem que ir. Aí chega lá, você encontra pessoas que não estão vestidas, estão com tinta no corpo. O diabo veste. Não, tenha santa paciência, né? Roupas extremamente justas que desenham o corpo todo apenas colorido. Eu também não sou a favor, não. De academia, irmão. Não, para. Não. Vamos voltar pro Natal, que a gente estava abençoando aqui os irmãos. Deixa esse negócio de roupa. Mas o Marcos é fera e ele é coerente, assim. E com ele não é, e ele fala mesmo. E eu também tenho uma admiração enorme por ele, ainda que nesse caso aí, eu acho que não tem nada a ver. Tá, mas tem mais gente aqui, ó. Vamos. O Márcio diz assim, festa pagã. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Heresia. Por que não tem nada a ver com a Bíblia, Márcio? Como é que você explica a festa feita em Belém? Por Deus. Que tocou no coração dos pastores. Sim. Né? O Heber, tem um monte de igreja voltando com as festas judaicas. Que não tem nada a ver com a gente. Nada. E aí o Natal a gente não pode celebrar? O nascimento... Esquece, então, se o problema são as referências, esquece isso. Celebra o nascimento. Aí não tem problema. Celebrar o nascimento de Jesus, render honra, glória, louvor. E tem o episódio dos magos, né? Sim, dos magos que foram visitar. Então, então, vamos lá. É festa pagã. Aí, a Bíblia, no Evangelho de Mateus, nós temos 3 magos não judeus que adivinhavam pelas estrelas. Eles vão adorar Jesus. Sim. E aí? Eu
Evangelho de João, né, que fala que ele veio para os seus e os seus o negaram, né? Então, acho que desde o nascimento, acho que Deus já demonstra isso, né? Que o povo judeu não ia reconhecer e prestar honra e tributo àquele que veio para que era deles mesmo. Acho que todo o episódio do nascimento também detalha um pouco disso. Ainda que alguns pesquisadores da cultura judaica, da cultura do Oriente, digam que não é bem aquele esquema que a gente hoje interpreta aqui, né? De dificuldade de hospedagem, que Jesus estava quase que nascendo na rua, que não é bem isso, assim, que a cultura da época não permitiria esse tipo de coisa. Eles não acharam um lugar de se hospedar e, muito provavelmente, parentes ou amigos devem ter hospedado eles. E nascer próximo dos animais, que era uma prática do povo mesmo, né? Os animais ficavam dentro das casas. Até por causa do calor também, né? Do calor do animal. Então, toda essa questão aí parece indicar que Jesus estava abrigado. Agora, a não celebração eu acho incoerente nessa questão do plano mesmo, de você não ter nada e não querer celebrar. Eu acho... Tem gente que não come nem panetone, né? É tão bom. Mas está muito caro. Não, tudo bem, pode estar caro, mas é bom. E Paulo foi claro, né? Você dá graça e está resolvido. Eu moro no lugar onde é fabricado o panetone Balduco. Aí, ó. Não dá para comprar nem na loja da Balduco. Mas tá caro demais. Não tem aqueles que saem amassado, que eles vendem mais baratinho? Eles pararam com isso. Ah, não acredito. É, terrível. Não é que pararam. Eles equipararam nos preços. Mesmo o panetone com defeito, né? Sim. Ele tá muito caro. Mas é bom demais. É bom demais. Tudo bem, não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem a ver com celebração. Com a celebração, mas o pessoal coloca pecado em tudo isso, em todas essas referências, a comida, os símbolos, colocou ali, sei lá, uma vela, e aí tá vendo? Ó, o paganismo. Colocou o vermelho, então, peraí. Vem de... Por que vela é algo pagão? Porque a Igreja Católica usa? Então, primeiro. Mas não foi isso que o pastor Marcos falou aí? Que foi uma criação católica? Foi. Então, ele faz referência que foi uma ao criação catolicismo. Bom, a igreja cristã de origem era qual? É a católica, então, a igreja mãe. Ela se desviou... A Páscoa também. Exatamente. E quando se desviou, houve a ruptura. Sim. Mas os primeiros reformadores, eles não queriam romper com a igreja. Tanto que é o nome do movimento. Reformar. Reformar. Atualizar. Tanto que Lutero, quando foi excomungado, ele ficou chateado, decepcionado. Ele não queria sair da igreja. Ele imaginava... É só ler as 95 teses de Lutero. Se você pegar, entra aí no Google, 95 teses de Lutero, leia uma por uma. E você vai ver que Lutero acreditava que o Papa não conhecia aquilo que ele chama de exações, exageros, exacerbações dos vendedores de indulgência, que de fato exageravam mesmo. O Tetzel, ele tinha lá uma propaganda estapafúrdia, maluca, doida, para vender indulgência. Ele dizia assim, olha, ainda que fosse possível alguém cometer o pecado mais horrendo do universo, ou seja, estuprar a Virgem Maria, ainda que alguém fizesse isso, se ele comprasse a indulgência, estaria perdoado. É absurdo. Mas, Heber, o Papa não saber do que acontecia é totalmente plausível. Hoje, no mundo conectado que a gente tem muitas igrejas da mesma denominação que, se você vai em uma e vai em outra, você não acredita que é da mesma denominação. Imagina naquela época. Então, Lutero imaginava que o Papa não conhecia esses exageros e que, quando apelaram para o Papa para acabar com isso, o Papa daria razão ao movimento de reforma. E aí ele foi excomungado. Exatamente. Só que daí o tilintar da moeda falou mais alto, né? Se não me engano, foi o Leão X, se não me engano. Leão X, o Papa que excomungou o Lutero. Não tenho certeza. Mas quando ele faz isso, aí Lutero queima, como bom alemão, ele queima a bula de excomunhão em praça pública, rompendo definitivamente com o catolicismo, e aí vem a igreja chamada de protestante, né, em primeiro lugar. Sim, mas ainda que de origem católica, eu não vejo que esse seria o
o problema ou o que faria com que a gente parasse de comemorar ainda, porque tem coisa que a Igreja Católica faz que a gente... Esse costume de questionar o Natal, ele é relativamente recente. Como eu estava dizendo, as igrejas históricas, ligadas diretamente à Reforma, sempre celebraram. Né? Com o advento do movimento aí de batalha espiritual, eu fui aluno da doutora Neuza Itioca, tá? Eu fui aluno, eu paguei o curso, fiz o curso todinho dela, com a doutora Neuza Itioca, a papisa do movimento de batalha espiritual e libertação aqui no Brasil. Então, eu tenho lugar de fala. Eu posso falar, né, a respeito disso. E foi esse movimento que trouxe alguns benefícios, mas muitos malefícios, muitos malefícios. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que eram sãs, boas, tementes a Deus e que perderam totalmente o juízo, tiveram que ser internadas em manicômio por causa dessa maluquice de procurar a bruxa e o capeta em tudo quanto é lugar. Então, é uma coisa danosa. O Adriano Moura, ele escreveu: Jesus nasceu em dezembro, senão o Natal é uma mentira. Festa católica e a igreja não consegue se libertar do catolicismo, infelizmente. Mas daí Jesus nasceu em dezembro, não dá para afirmar, né? Mas nem a Igreja Católica diz que Jesus nasceu. Aí não dá para afirmar. Ninguém mesmo. diz isso. Nem a Bíblia, que é a nossa fonte. A Bíblia não dá essa referência. Adriano, é a velha história. Jesus não nasceu em dezembro. Tá bom. Vamos, então, fazer um concílio mundial e decidir uma data qualquer que celebre a inserção de Deus, o Todo-Poderoso, Eterno e Espírito, no mundo físico em forma humana. Isso tem que ser celebrado. De algum jeito, em algum momento. Como não tem outro, a gente celebra dia 25 de dezembro, não tem problema. Mas daí, você imagina, faz um concílio das igrejas, define que nós vamos celebrar no dia 12 de julho. Sei lá. Aí o mundo inteiro está celebrando no dia 25. Aí que tá. Mas aí, não é melhor aproveitar que tem aquela expectativa, que tá todo mundo preparado. Primeiro que já é feriado, né? Além de tudo isso, né? Agora, e já insere ali, ainda que não seja. Vamos imaginar que a gente faça isso. Vamos imaginar que a gente faça. Seria uma grande oportunidade de dizer, por que vocês não estão mudando a data? Não, porque dia 25 não é plausível que Jesus tenha nascido. E nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, e não Papai Noel. A gente se perdeu um pouco na conversa do Papai Noel. Mas a questão do Papai Noel, eu acho que vai no mesmo de símbolos de santo, de adoração. Se você tem aquilo para adorar, pior. Aí é problema. Agora... É pior. Eu vou dar uma ideia para você sobre o que era o Natal antes do advento do comercialismo exacerbado, né? Da revolução comercial. Enfim, se você ler o livro ou assistir ao filme, é mais fácil assistir ao filme, né? E agora? É do Charles Dickens, a história de um sovina inglês que não celebra nada e que ele é visitado por demônios do seu passado no dia de Natal, que mostram como ele jogou a vida dele fora e tal. Como é que chama esse? Eu acho que é um conto de Natal, alguma coisa parecida. É um clássico que o nome do personagem é Uncle Scrooge, que depois dá origem para o tio Patinhas. Né? Ele era extremamente sovina, fez os empregados trabalharem no próprio dia de Natal e tudo mais. E quando esses empregados saem do trabalho, né, tarde da noite, eles reúnem a família, comem um ganso, que eles são todos pobres, então o ganso é uma ave grande, né? Dá para todo mundo, com muita alegria, celebrando o nascimento de Jesus. Sem pompa, sem presentes, sem enfeites, mas com a alegria, com o espírito de louvor, coisa que o velho não tinha, ele que é rico, mas muito sovina,
e aí ele vai ser visitado pelos espíritos que vão mostrar como ele jogou a vida todinha dele fora e tal. Se você assistir esse filme, né, Um Conto de Natal, do Charles Dickens, aí você vai entender como era o Natal antes do advento do comércio. Sim. Não tinha Papai Noel, não tinha essa história de presentes, todo esse aparato, enfeite nas ruas, né? Isso o comércio tomou conta. Sim, moderno, mas, Herbert, com esse sentimento mesmo, de união, de confraternização. Ainda que você leve um presente, você vai presentear seu pai, sua mãe. Às vezes, eu posso falar até pessoalmente, assim, que são nessas oportunidades que às vezes você dá um presente pro seu pai. Poxa, vou comprar alguma coisa que você vai lembrar, que você vai pensar, que você vai estar com ele, que você vai celebrar esse momento de união da família, das pessoas que você ama junto. E é um espírito que eu acho que contamina, inclusive, a nossa sociedade. Ainda que tenha esses aspectos do comercial, da compra e tudo mais, eu ainda vejo, nesses momentos, assim, essa imagem de Deus brilhando muito mais no ser humano. Nesses momentos. É interessante que no século XX, eu não tenho lembrança do século XXI, onde estamos, mas no século XX houve diversos episódios em que na noite de Natal as guerras eram interrompidas. Uhum. As guerras. Interrompe-se a guerra porque é Natal. Aí não é por causa do Papai Noel, né? Não, de jeito nenhum. É por causa justamente do Príncipe da Paz. A celebração da inserção de Deus no mundo humano, ela precisa acontecer, né? E o diabo não quer que isso aconteça. Então, esses irmãos que dizem que nós não somos libertos, que ainda estamos presos a um espírito católico, o Natal não é católico, o Natal é cristão. Acima de tudo, ele é cristão. Mas é porque a Virgem Maria é adorada. Quem quer adorar a Virgem Maria vai responder diante de Deus por idolatria. A Virgem Maria disse que precisava de um Salvador. Está lá no cântico dela. Uhum. É só ler, né? Que Jesus era o Salvador dela. Quem precisa de Salvador é pecador. Então, ela mesma confessa que ela não era absolutamente santa coisa nenhuma, né? A veneração ou a adoração de seres humanos guindados à posição de semideuses é censurada desde os 10 mandamentos, uhum. né? Desde a época de Moisés. Agora, só porque as pessoas veneram Maria, nós não vamos celebrar o Natal? Aí é jogar a água com o bebê junto. Sim. Perder toda essa oportunidade. Eu ainda fico com essa visão, viu, Heber, de como o mundo se prepara para esse momento, para essa celebração. Foi o que você comentou aqui, às vezes até de trabalho. Então, é um feriado mundial. Muitas empresas, inclusive, se organizam para isso. Tem aquelas férias coletivas. Confraternizações, aquela pausa. Então, o mundo está preparado para esse momento, para, de fato, celebrar. E aí, não, assim, de novo, eu entendo que tem a questão comercial, mas eu acho que, no fundo, todo mundo tem essa questão do Natal como uma celebração mais de amor, de confraternização, de compaixão, de demonstrar algo que durante todo o ano você não fez. Você não teve essa oportunidade. E ali você consegue colocar isso para fora. Então, eu acho que é um momento oportuno que a igreja pode aproveitar para isso também, para entrar e usar isso como uma ferramenta. Agora, é claro que essa celebração e essa ferramenta na vida do cristão tem que ser todo dia, né? Ele precisa estar com essa vida todo dia, né? Eu estou falando aqui que não fez o ano inteiro, mas isso é mais pro não crente, né? Para o cristão, todo dia ele tem que demonstrar amor, compaixão e celebrar. E a vida dele tem que celebrar todos os dias o nascimento de Cristo, né? Mas sem dúvida, tem que ter uma data específica para isso. E eu concordo que a gente celebre o Natal, o dia 25. Johnny Brás, ele escreve lá de Portugal, né? Graça e paz, meu nome é Johnny, de Portugal. Amo vocês e o programa, pena que não consigo assistir muitas vezes por conta do fuso.
Rapaz, o fuso atrapalha nossa turma lá de Portugal. Mas fica aqui um abraço. Eu sou português, né? Sou português. Tenho cidadania portuguesa, passaporte português. Sério? Sério, meu avô nasceu de Trás-os-Montes. Meu avô português, legítimo. E aí depois toda a família, né? Você fabrica vinho no porão de casa? Não posso falar isso aqui, né? Se de celebrar o Natal os caras estão querendo me bater, imagina se eu falo que fabrico vinho. Mas fabrica ou não fabrica? Não, não fabrico. Peraí, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus tomava o quê? Coca-Cola? Nós vamos entrar nessa? Eu tomava vinho. Pô, que legal. Esse papo é sensacional. Ele nunca se embriagou. Nunca. E nunca se viciou. Nunca. Duas nunca coisas que são dominar. terminantemente proibidas pela palavra de Deus, inclusive em relação a café e Coca-Cola. Certo? É pecado se embriagar e é pecado ser viciado em qualquer coisa. Tá? É pecado. Agora, se você não se vicia, aí é outra história. Mas eu amo esse tema exatamente por essa referência que você deu, Heber. Exatamente por essa. Eu, de verdade, gente, eu sou viciado em café. Assim, meu corpo... Pecador. Mas já que nós estamos celebrando o nascimento daquele que veio nos purificar, eu posso falar isso com a consciência tranquila. Então você jamais seria adventista? Não, de jeito... Não só por isso, né? Por outras questões. Mas o café não seria. Eu também não seria por duas questões. O café e a carne de porco. Sábado, pra mim, não tem problema. Não, o sábado talvez seja de menos. Eu vou colocar mais... Não, deixa pra lá. Não vou entrar nessa daí, não. Mas meu corpo sente, Heber, assim, dor de cabeça, sabe? Por causa da falta da cafeína. Se eu falo isso na igreja, o pessoal dá risada. Eles também são? Que isso, irmão? Que besteira, não tem nada a ver, fica tranquilo. Fica assim, então. Corta o café pra você ver. Agora, se chega alguém lá que fala do álcool, aí a confusão está instaurada. Não, até por causa da cultura que a gente vive, muito alcoólatra. Eu trabalhei 2 anos como conselheiro do Rex Humbard. Tá. Né? Ele tinha um programa dublado aqui no Brasil, né? É um evangelista norte-americano. E eu atendia das 10 à meia-noite os telefonemas. O que tinha de gente pedindo oração porque o pai ou a mãe era alcoólatra assim, de cada 10 ligações, 8 envolviam álcool. Então, mas isso por conta do que você falou, de cultura. Porque o pessoal busca e refúgio e fuga no álcool, na bebida, por conta das nossas demandas sociais. Então, assim, tem obviamente essas referências. Por isso que na Europa isso não é muito tranquilo. Uhum. Nós citamos aqui os reformadores, todos eles consumiam álcool tranquilamente. Lutero descreve isso. Lutero fala ainda nos seus escritos que para pregar ele tomava uma caneca de chope. E a referência aqui é de meio litro. Na Alemanha, a caneca de chope é de meio litro. Ele é alemão. Ele cresceu tomando cerveja. Então, e aquilo era natural. E a referência de Cristo é perfeita. Cristo transformou a água em vinho. Aqui no Vejam Só, Heber, vou compartilhar isso com você. Veio um convidado e falou que Jesus transformou a água em vinho, mas que não deu tempo de virar vinho, porque ela não fermentou. Eu, na hora, fiquei até assim, não quis entrar na polêmica porque não era o tema. Mas eu falei, gente, como é que o Todo-Poderoso não deu tempo de fermentar o vinho? Não conseguiu fazer o vinho de excelente qualidade que o mestre Sala elogiou. Falou, nunca tomei um vinho tão bom. Agora, veja, é a velha história, né? A gente quer ser mais realista que o rei. Tem um irmão aqui, o Adriano, ele falou, esses dois só provam que tem muito crente que não é liberto. Não, nós somos libertos sim, Adriano. Libertos. Veja, eu nunca me embriaguei na minha vida. Eu tive um tio alcoólatra, eu sei o que é o alcoolismo. Uhum. Ele morou na nossa casa 2 vezes. E é a coisa mais nefasta do mundo. Mas nem por isso eu deixo de apreciar, em algumas ocasiões, uma taça de vinho. Porque eu sei que eu posso fazer isso. Quem é alcoólatra não pode de jeito nenhum. Então, é essa a questão. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por isso que todo vício é pecado. Né? Sim. E só complementando, tão liberto, Adriano, mas tão liberto,
que a gente vive nessa liberdade que Cristo nos deu. Cristo nos deu essa liberdade. Irmão, se você pegar a carta aos Gálatas, é o escândalo da liberdade. Paulo ali rasga com tudo, assim, fala, meu irmão, o crente é a pessoa mais livre desse mundo e liberta, não tem nenhuma amarra, nada prende o crente, porque ele já está preso a Cristo Jesus. Exatamente. Porque ele já está acorrentado com Cristo, porque ele é escravo de Cristo. E é isso que o cristão é. Então, nada disso faz diferença. O Weber falou bem que é uma taça de vinho, mas se você passar uma refeição sem o vinho, tem problema? Não, lógico que não. Nenhum problema. Não é uma refeição. Eu passo dias sem. Então, agora se você reuniu ali sua esposa, sua família, uma celebração, uma taça de vinho. Legal, vamos tomar uma taça de vinho. Um champanhe, não tem problema. Não dá mau testemunho. A Bíblia relata de Noé. Deus olhou e viu quem? Noé. Que era justo. Justo. Depois vai falar da experiência de Noé mais para frente, como justo, como santo. Qual que foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Adorou a Deus e plantou uma vinha. Você acha que foi só aquela vez que ele se embriagou? Acho que não. Duvido. E era um homem justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque o coração dele era justo. Porque ele tinha fé, porque ele cria, porque ele respondia aquilo que Deus falava. Não legalismo. Não, não faço, não toque, porque eu sou santo. Não é isso, irmão. Esse não ser liberto que você coloca aqui, infelizmente, está muito preso no legalismo. Bom, falar em legalismo, não sei se quando você apresenta o programa, a Angélica fica enchendo as paciências para chamar o intervalo, mas ela está fazendo isso já faz 10 minutos já. Tem isso também. Antes de sair para o intervalo, rapidinho, os nossos recados de sempre. Você conhece a Academia Teológica da Graça de Deus? Ela está com um curso bíblico para você em plataforma EAD. Você pode estudar em casa, da maneira como você puder, basta ter acesso à internet. É só entrar no site agrade.com.br ou, se você quiser falar com alguém durante a semana, pelo telefone no horário comercial, 3115-0819, em São Paulo, 3115-0819. Os cursos bíblicos da Grade estão sendo remodelados. Se você já fez o anterior, entre em contato, faz para fazer de novo, porque ele está muito mais completo e bem melhor agora do que os cursos anteriores, tá bom? E, aproveitando, passa pelo nosso site, aqui da emissora, richtv.com.br, manda aí seus comentários, sugestões e críticas para que a gente faça um Vejam Só cada vez melhor. A gente volta já já. É isso aí, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Hoje recebendo em nossos estúdios, Reverendo Weber Cocarelli. Olha que honra! Weber, você sabe, bem rapidinho aqui, porque esse bloco é bem curtinho, né? Que a gente sempre coloca as enquetes e a gente sempre trabalha com 3 opções, né? 2 dali relacionadas à resposta e a terceira sempre o não sei. E eu sempre falo que essa é a opção Weber Cocarelli. Ué, porque você sempre ia nessa. Sempre. Ué, mas eu não sei mesmo, ué. Para, Weber, como não sabe? Vocês não têm ideia de quantas vezes eu briguei com esse homem nas nossas reuniões, que ele falava, eu não sei. Se você não sabe, quem que vai saber, Weber? Quem que vai saber? Mas é denominada opção Weber Cocarelli. Bom, antes da gente ir aqui para as considerações finais, né, hoje nós estamos conversando sobre a celebração do Natal. Devemos... nós, cristãos, celebrar o Natal. E você que acompanha, tenho certeza que foi abençoado, edificado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer as considerações finais. Agora, vamos falar e divulgar aqui os nomes e, obviamente, as fotos daqueles nossos telespectadores que vão levar as Bíblias para casa. Durante todos esses meses aí, agora outubro, novembro e dezembro, nós reforçamos aqui para você que nós vamos entregar aquelas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma Bíblia da mulher, uma do pregador e uma do adolescente. Aí, aparece para você. E nós vamos agora, então, divulgar
os ganhadores, né? Quem vai levar para casa. E, obviamente, que a nossa produção vai entrar em contato com vocês. Vamos colocar na tela aí a foto de quem vai levar a Bíblia. Vamos começar com a foto lá da região, né, do Jaraguá, aqui da Grande São Paulo, da cidade de São Paulo. Quem vai aparecer aí para você, ó, é a Vitória Josefa da Silva. Boa, Vitória. Inclusive, a Vitória vai levar para casa a Bíblia do adolescente. Tá bom? Obrigado, viu, Vitória, pelo carinho, por participar do programa. Deus abençoe demais e espero que essa Bíblia abençoe e edifique a sua vida também. A próxima foto o Weber que vai divulgar. O próximo ganhador é de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Vitor Guedes vai levar para casa a Bíblia do Pregador. E ele... Aí, olha lá o Vitor te dando uma moral, hein, Weber? Olha lá. Olha só. Maravilha. Boa, Vitor. Não tá fácil, não. Os caras não colocam a minha foto. Eles não fazem foto comigo assim. Fizeram? Bonito. Não, bonito foto anterior jeito. Você tava lá, aqui você não tava pertinho. Tava de fundo, lá longe, não dá nem pra ver. Vamos tentar mais uma, vai. Vamos ver se eu ganho moral aí agora também. Nós vamos lá pra Maceió. Puxa, Maceió. Rapaz. Quero reclamar. Quero ver eles reclamar agora. Maceió, Lagoa. Maceió, terra boa demais. Thelma Oliveira, nossa telespectadora que vai levar para casa a Bíblia da Mulher. Boa, Thelma. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, por participar aqui do Vejam Só. E meus irmãos e irmãs, a produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? Explicar direitinho como é que vai funcionar para vocês receberem aí em casa esses materiais. Para você que não ganhou, mas quer adquirir, coloca aí, por favor, as imagens do Shopping do Povo. Nós aqui do Vejam Só indicamos para vocês. A unidade física fica aqui em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João 816. Tá aí imagens para você. Além das Bíblias, você encontra livros, material de apoio e outros materiais também lá no Shopping do Povo. Tá certo? Então você pode vir na loja. Se você não é de São Paulo, acesse o site spovo.com.br ou ainda pelo telefone, pelo WhatsApp 11 9 5854 3232 e o pessoal fala que chega muita mensagem pedindo para você responder as perguntas lá no WhatsApp do Shopping do Povo. Meia-noite, a Doliane fala que o WhatsApp do Shopping do Povo não para. Ai. Bom, vamos ver alguns comentários. O Enilson publicou o seguinte: tradicionalmente, os cristãos nunca foram proibidos de celebrarem o Natal. Apenas seitas o fazem. Os testemunhos de Jeová, né? Eles são muito fortes, né, na contrariedade, né? Então, mas não são só as seitas que, não proíbem, né? Não. Há um grupo razoavelmente grande de neopentecostais que também tem restrições à celebração do Natal pelas razões que a gente apontou aqui, né? E que eu espero que com o tempo vão revendo. Sabe de uma coisa? Vou contar uma história para você. Quando o Vejam Só começou, lá nos primórdios, era ao vivo, tinha plateia, tal, eram 4 convidados, um era sempre um cantor, uma cantora, tal. A gente fazia debate sobre, por exemplo, cristão pode frequentar a praia? E eu conseguia trazer pastores que diziam que não pode. Depois de alguns anos do Vejam Só, eu não conseguia mais trazer ninguém. A gente teve que abandonar esse debate, esse tema. E aí, um deles falou assim, eu falei, pastor, mas o senhor vinha antes dizer que não pode? Não, a gente já mudou de ideia, o Vejam Só abriu a nossa cabeça. Tá vendo? Só ensinou o povo. Então, a mesma questão em relação ao Natal, eu tenho esperança de que não é para celebrar o Papai Noel, a Coca-Cola, que vestiu o Papai Noel de vermelho, porque a cor original dele não era essa, os presentes, a parte comercial, nada disso. É para celebrar o fato absurdamente inexplicável e misterioso de Deus eterno se transformar num ser humano mortal e morrer, mas para isso ele teve que nascer, né? Entrar no nosso mundo, viver a nossa história, né? E aí o livro de Hebreus vai usar isso para dizer, olha, o nosso sumo sacerdote eterno, ele não é meramente divino, ele foi humano, humano como nós. Né? Sofreu como nós. Então, isso precisa ser celebrado. Sem dúvida. Clausan, ele diz, festa pagã renomeada, nessa data não concordo. Ele vai na sua linha, né? Então dá outra data, né? Dá. Só dá outra data.
Pode dizer. Que dia você quer que eu celebre a inserção de Deus na história humana? E a gente muda. É isso. Rose, é apenas uma comemoração onde a família se reúne, às vezes crente vê problema onde não tem. Não tem nem como não concordar. Ô, Rose, tá certinho, viu? A gente vê problema onde não tem mesmo. Isso cria aí... muito. Cria muita dificuldade. Mas, já vou até colocar, normalmente a gente põe mais no final, mas já vou colocar agora, até para corroborar aquilo que você falou. Põe na tela o resultado da nossa enquete, que eu acho que vai quase nessa linha que você falou. Olha lá, a gente perguntou se você que nos acompanha é a favor ou não da comemoração do Natal. 70% responderam que sim, que são a favor. 30% responderam que não. Nosso trabalho não está tão difícil não, Heber. 30% só. Mas a gente precisa converter esses 30%. Não é converter. Veja, qual é o grande prejuízo que eu vejo? É você diminuir a encarnação. A gente, em teologia, chama o Natal de Advento, né? O Advento celebra a encarnação, Deus tornando-se carne, como diz o apóstolo João, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Este fato precisa ser lembrado e celebrado. Por quê? Porque nós não adoramos um Deus distante, nós adoramos o Deus conosco, Emmanuel, né? O menino que nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso precisa ser celebrado. E trazer à memória do povo exatamente essa questão. Às vezes a gente fica preso a tantas coisas, dogmas, doutrinas, e o principal às vezes a gente deixa de lado. A gente acaba passando por cima, e esse é um momento super especial para isso e oportuno para isso. A gente trazer à memória essa celebração. E é um momento onde você vai reunir a família, vai comer bem, vai celebrar, vai se alegrar. Então, eu realmente não vejo problema nenhum nessa comemoração. Talvez não seja tão radical quanto o Heber na necessidade de todo mundo ter que celebrar. Mas eu acho que quem atrapalha quem celebra é um problema e vice-versa. Muito bom, a gente já estourou o tempo do programa. Muito obrigado, Zeca. Foi um privilégio tê-lo aqui. O privilégio é meu, e depois nós vamos marcar mais. Mas depois nós vamos colocar uns debates, umas polêmicas teológicas para a gente conversar, Heber. Tem o debate de se mulher pode ser pastora. Esse daí eu não posso participar. Por quê? Porque eu tenho a mesma opinião que você. Não, mas aí você vai ser o moderador. Não, o moderador eu vou. Mas depois a gente pega umas coisas escatológicas aí para conversar. Tá bom. Aí vai ser bom. Escatológica. Na próxima sexta-feira, nós teremos um Vejam Só diferente. Não será entrevista, será um debate, né? A respeito da expectativa para 2024. Isso, essa semana a gente inverteu, né? É na segunda-feira. Segunda-feira. Então tá bom. Então na sexta-feira você tá de volta, então. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, um ósculo santo e um Feliz Natal. O pessoal vai pegar no seu pé até no final. Tá mal. Tô acostumado. É bom.